Daí, pessoal, mais uma resolução. De uma praia, um topógrafo observa uma pequena escarpa sobre a qual foi colocada na vertical uma régua de 2 metros de comprimento. Usando seu teodolito, o topógrafo constatou que o ângulo formado entre a reta vertical, que passa pelo teodolito, e o segmento de reta, que une o teodolito ao topo da régua, é 60 graus. Enquanto que o ângulo formado entre a mesma reta vertical e o segmento que une o teodolito à base da régua é 75 graus. Sabendo que o teodolito está a uma altura de 1,6 metros do nível da base da escarpa, marque a opção que corresponde à altura da escarpa em metros. Bom, então com o teodolito, o topógrafo mediu dois ângulos, um que vai do teodolito, dois ângulos na realidade em relação à vertical que passa pelo teodolito. Então o primeiro ângulo é entre a vertical e o topo da régua, que mede 60 graus, e o segundo ângulo é entre a vertical, que passa pelo teodolito, e a base da régua. E aí esse ângulo é de 75 graus. Sabendo que o teodolito está a uma altura de 1,6 metros do nível da base da escarpa, marca a opção que corresponde à altura da escarpa. Então, olha só. Eu ampliei aqui o desenho para que os elementos que eu vou acrescentar na figura não fiquem muito próximos, a figura fique poluída ou fique confusa, tá? Então eu vou aí criar dois triângulos. Primeiro, o que eu quero é a altura da escarpa. Olha só, o que eu quero é isso aqui, ó. Isso aqui é o meu objetivo. É calcular a altura da escarpa, que eu vou chamar de altura H. E se tu observar, ó, a escarpa, a altura dela, o topo dela está um pouco acima desse 1,60 m, né? Está um pouco acima. Então eu posso dizer que aqui, ó, eu tenho uma diferença que eu posso dizer que é x. Então o que acontece? Ó, o H é todo ele, né? E já posso então pensar que H é igual a 1,6 ou 1,60 m mais o x. Consegue perceber por quê? Porque além aqui do teodolito, ó, eu tenho mais. Deixa eu marcar aqui, depois eu tiro. Ó. Olha só. Aqui horizontal. Então isso aqui, ó, é o x, que vai acima do 1,60. Até aqui, né? Vai acima do 1,60 até a altura da escarpa. Então a altura eu tenho 1,60 m mais x. É como se o meu H tivesse aqui, ó. Olha só, a altura 1,60 m mais x. Ok? Bom, então deixa eu tirar essa linha aí. E aí então H é igual a 1,6 mais x. Deixa eu colocar isso embaixo. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. H é igual a 1,6 mais x. Ok? E aí eu vou construir dois triângulos aí. Deixa eu pegar aqui, trocar de cor. Eu vou construir esse triângulo aqui, ó, que vai ser formado. Deixa eu prosseguir aqui, ó, por esse ângulo aqui, que é 75 graus, ó. Até aqui embaixo. Na realidade, ó, aqui com esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo maior. Esse ângulo é o de 75 graus. Certo? Então, nesse ângulo 75 graus, eu vou criar aqui um triângulo, ó. Segue a linha, vem até a base, e aí depois segue mais ou menos aqui, ó, e aí vem pra cá, ó. E aí eu tenho um triângulo retângulo aí. Ok? Então, nesse triângulo azul, o que eu percebo? Eu percebo que essa diferença aqui é o x. Olha só, equivale a esse pedacinho aqui, ó. É o que a escarpa tem a mais da altura do teodolito. Então aqui eu tenho o x. E esse outro cateto aqui eu não sei. Então eu vou chamá-lo de m.
Mas por que eu estou usando esse cateto M? Por que eu estou insistindo nesse cateto? Porque no dado do problema ele está falando em tangente, ó, e tangente sempre ele leva, né, ou ele precisa do que? Dos catetos, oposto e adjacente. Então, se ele me está dando a tangente de 75 graus, eu preciso do cateto oposto e o cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto ao 75 graus? Pô, agora eu sei, eu denominei de M, que equivale inclusive a essa mesma distância aqui, ó. Né? Que tá o M também. Então, tangente de 75, cateto oposto, que é M, divide pelo cateto adjacente ao ângulo de 75. Não esquece que o 75 está aqui, ó. Então, M sobre X. Está aí a tangente de 75. Tangente de 75 ele me deu, que é raiz de 3 mais 2. Então, aqui, raiz de 3 mais 2 é igual a M sobre X. Ok, aí eu paro por aí. E aí ele me deu um outro ângulo, então eu posso construir um outro triângulo. Então vou usar uma outra cor. Olha só, vou seguir aqui com a linha vertical. Aqui está o ângulo, ó, a linha dos 60 graus. Vai dar lá no topo da régua. Aí eu subo aqui e construo o outro triângulo retângulo, que é o ângulo reto. E aí esse ângulo agora vermelho aqui, ele é um pouco menor. Ele é só de 60 graus. Vou pôr aqui fora esse ângulo 60 graus. O 75 ele iria mais aberto, ó. Aqui vai o 75, que vai até a base da estaca lá. Mas aí o de 60 vai até o topo, ele é mais fininho ali um pouco. Ok. Aqui é valor de M, nota que lá em cima também é M, ó. E eu vou usar tangente de novo. Por quê? Porque eu usei a tangente para 75 e vou usar a tangente para 60. Tangente, não esquece que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vou fazer aqui, ó, tangente desse novo ângulo 60 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto ao ângulo de 60 continua sendo M. Então é o mesmo. E o cateto adjacente? Cateto adjacente, ó, é esse segmento aqui. E aí quanto mede esse segmento? Bom, esse segmento mede até aqui, ó, X. Então, X. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. O X é isso aqui. E mais este pedaço aqui em cima. E estou observando, ó, esse segmento aqui equivale aos 2 metros da régua. Então, o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus é X mais 2. Aí, substituindo tangente 60 é raiz de 3, aí eu tenho raiz de 3 igual a M sobre X mais 2. Bom, do que eu preciso para calcular a altura? Eu preciso do valor do X, né? Porque a altura da escarpa é 1,6 mais o X. No momento que eu descobri o valor do X, termina o exercício. Então, para eu calcular o valor do X, observe que eu tenho aqui duas igualdades, ó, com M e com X. Eu vou isolar o M nas duas. Por que eu vou isolar o M nas duas? Porque se eu quero calcular o X, eu isolo sempre aquilo que eu não quero. Então, isolando o M aqui, ó, eu tenho X, que multiplica raiz de 3 mais 2, igual a M. Isolei o M na primeira. Vou isolar o M na segunda. E aí fica raiz de 3, que multiplica X mais 2, é igual a M. Sendo assim, eu concluo que essa expressão vale M, e essa expressão também vale M. Então, se as duas expressões valem M, é porque elas são iguais entre si. E aí eu estabeleço igualdade. X, que multiplica raiz de 3 mais 2, é igual a M, que é igual, então, a raiz de 3, que multiplica X mais 2, que também é igual a M.
Aí eu quero resolver o valor do x, então olha só, x vezes raiz de 3, raiz de 3x. Raiz de 3 vezes x. X vezes 2, 2x. Igual, raiz de 3 vezes x também vai dar, né? Raiz de 3 vezes x. Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Raiz de 3 que multiplica x, raiz de 3 que multiplica x, vai se cancelar aqui, né? Olha só, raiz de 3x, raiz de 3x cancela, por quê? Como se ficasse assim, ó, raiz de 3x passa para cá, menos raiz de 3x. Então vai cancelar. Então, cancelado ali, me sobra aqui 2x é igual a 2 raiz de 3. X é igual a 2 raiz de 3, divide por 2, aí cancela ali, ó, 2 com 2, sobra aqui x é igual a raiz de 3. Então, a altura aqui, ó, está resultando 1,6 mais raiz de 3. Como ele me falou que raiz de 3 equivale a 1,73, então é 1,6 mais 1,73. H igual aí 1,6, 1,73. Somo isso, 0 com 3, 3, 6 com 7, 13, vai 1, 3, a altura é 3,33 metros. Isso está na letra D. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. O exercício ficou um pouco extenso devido às explicações aí secundárias. Bons estudos, um abraço e até a próxima.